Hoje eu vou falar sobre 5 restaurantes que eu adoro aqui na cidade de São Paulo, de comida japonesa, obviamente, que servem 5 tipos meio diferentes de comidas japonesas. Então a gente vai conhecer lugares legais para quando, se você for de São Paulo e conhecer, se você não for, vir aqui explorar em algum momento, e a gente vai conhecer alguns aspectos da culinária japonesa. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, vem fazer parte também do nosso canal no Telegram, a gente tem um conteúdo muito legal. É só você se inscrever, @curso Nihongo, e a gente tem um site que você pode acessar, se cadastrar e você recebe conteúdo novo toda semana. www.cursonihongo.com.br. Agora falando de rango, falando de comida, falando de shokuji, refeição, em japonês, pô, São Paulo tem muitas opções legais. São Paulo tem a presença forte da colônia japonesa desde sempre, né? Foi um dos grandes polos que a colônia, né, os descendentes de japoneses se instalaram quando eles vieram para o Brasil, lá desde o início. Então a gente tem uma tradição de muita coisa ter se desenvolvido por aqui. Atualmente, eu vejo, não é só eu vejo muitos eventos, então a gente está vivendo uma espécie de ramen boom, né? Em japonês tem sempre essa palavra boom, que vem de boom, que é atrelada a alguns movimentos, algumas ideias para mostrar que certos assuntos estão em alta. E no Brasil, dentro da gastronomia japonesa, o lamen tá em alta. Mas você vê que tem muitos restaurantes que servem lamen e é um assunto que está em voga. Então eu quero falar aqui do meu restaurante favorito de ramen na cidade. Mas antes de falar isso, né, a palavra ramen é escrita em katakana. Ah, mas não é uma comida típica japonesa? É, mas ela tem uma raiz chinesa. Ela vem da China, é escrito em kanji também em chinês, né? Você sabe que a língua chinesa também utiliza os ideogramas, né? O Japão importou essa maneira de escrever de lá. Em chinês é escrito dessa maneira, né? E é pronunciado algo como lamien, né? Isso foi adaptado para o Japão já desde o começo do século XX, e o Japão foi adicionando características próprias no preparo do lamen e se tornou algo muito característico do Japão. Então o ramen, escrito em katakana, a gente pode associar a essa meio que reinvenção do prato chinês em território japonês. E é isso que explodiu lá e é isso que está sendo importado para o Brasil e está fazendo o ramen boom aqui no Brasil também. O meu restaurante favorito de lamen em São Paulo é o Tamashi Ramen. E é uma escolha um pouco suspeita, porque os donos do Tamashi Ramen, os fundadores e os donos, que é o Mark Ven, inclusive é o chefe de cozinha, e o Bruno Guerreiro são meus amigos de infância. Mas não é enviesado, porque eu acho realmente o melhor lamen da cidade. Eu vi esse lamen, tem um carinho todo especial, claro, são meus amigos, eu vi esse projeto nascer, eles faziam lá agora eu moro em outra casa, mas eles faziam na minha casa antiga testes das receitas, eu vi a paixão pelo lamen nascer, e o projeto do restaurante nascer, assim, dentro de casa. Então tem todo um carinho especial, mas o resultado que eles alcançaram do ponto de vista gastronômico é fantástico. Eles estavam me contando que ontem foi o cônsul do Japão lá jantar, e ele falou que estava indo cerca de 2 vezes na semana comer lá, o cônsul do Japão, e que não deve aceitar qualquer coisa em termos de lamen, né? O nível do lamen aqui em São Paulo já tá bem alto. Pra quem não conhece, o ramen de verdade, não vem me falar que é miojo, hein? Porque tem gente que fala, mas é um miojo mais chique. Não, tira essa ideia da cabeça, né? É um prato baseado num caldo, né? E esse caldo é um caldo bastante complexo, que demora muito tempo para ser preparado, né? Tem diversos tipos de caldo. Tem os à base de porco, né? A base de ossos de porco mesmo, e com tempero de porco, que é o caldo de tonkotsu. Aí tem caldos que você vai fazer à base de frango, tem caldos vegetarianos pro pessoal que não come, né, nada de origem animal. Então é uma extração lenta, e o Mark, ele trouxe toda uma pegada autoral, ele experimentou muito lamen, viajou pro Japão algumas vezes já, inclusive uma delas ele fez a Lamen Tour, né, ele foi comendo lamens de diversas regiões do Japão. Existem diversos tipos de lamen à medida que você vai, né, percorrendo o território japonês, e ele foi tendo as próprias ideias também, e foi incorporando coisas no estilo dele de preparar o lamen, e chegou num resultado que eu acho fantástico. E ele vive inventando moda, então tem sempre um lamen novo, umas experimentações. Então o Tamashi Ramen, por ser um lamen fantástico e um lamen autoral, e pelo Mark ser muito meu amigo, e eu tenho muito orgulho do trabalho que ele faz, é o meu lamen favorito desta cidade. Ah, e a gente tem um vídeo aqui no canal
sobre o Tamashi. Eu fui lá conhecer, tinha acabado de abrir, eu acho, e conversei com o Mark, mostrei como é que é o ambiente, tem várias coisas otakas, assim, no ambiente, porque o Mark também gosta disso. Então dá uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição para você ver esse nosso vídeo lá no Tamashi. Segundo lugar que eu gosto muito e tem um carinho especial também é o Porque Sim. Sim, tem esse nome curioso, Porque Sim. Meu pai, na época que me levava, ele confundia o nome do Porque Sim e falava Sexabe. Quer que eu te leve no Sexabe? Eu falei, não, pai, chama Porque Sim. Então, uma confusão de nomes, mas é um lugar muito tradicional, como eu disse. Eu conheço o Porque Sim desde que eu voltei do Japão, desde o começo dos anos 2000. Eu acho que ele deve ter aberto até um pouquinho antes. Então, já tem aí pelo menos 22 anos de existência. O Porque Sim é uma casinha de 2 andares. No andar de baixo funciona o restaurante, no andar de cima funcionava um karaokê ao estilo japonês, que é o que chamam de karaokê box, né? Onde você vai com a sua turma em boxes isolados e canta karaokê. Cada box tem uma máquina de karaokê, tem um sofazinho, então você fica só com a sua turma dentro de uma salinha, né? Esse formato é o formato oficial no Japão, esse é o karaokê no Japão. E aqui no Brasil, acho que foi um dos pioneiros que abriu um karaokê nesse estilo. Infelizmente, durante a pandemia, o Porque Sim karaokê fechou as suas portas. Foi bem triste, porque eu comecei a cantar pra valer, assim, desenvolver a minha paixão pelo canto e tal, no Porque Sim. Bom, o restaurante, que é o andar de baixo, ele já tem uma outra pegada gastronômica, é uma comida mais caseira japonesa. Lá você vai encontrar o que é o PF da comida japonesa, que inclusive eu já ensinei a fazer aqui no canal, que é o teishoku. Você vai encontrar diversos tipos de teishoku, né, prato feito japonês, e o deles é muito bom, né? Eles fazem um tonkatsu muito bom, um chikenkatsu muito gostoso, e tem outros pratos que são bem tradicionais do Japão e que é difícil encontrar em muitos restaurantes japoneses, e eles fazem comida caseira mesmo, por exemplo, mabodofu, né, que é um tofu. Esse tofu vem de tofu, que é o queijo à base de soja, né? O queijo à base de soja. Esse mabodofu é um preparo com o tofu com carne moída apimentada. Então, um tofu com uma carninha moída apimentada, um prato delícia. Quando eu fazia minha dietinha low carb, que eu não podia comer carboidratos, eu comia muito mabodofu, porque não tem muito carboidrato, e é muito gostoso. Eu gosto muito de pimenta, e o Porque Sim tem um mabodofu bem gostoso. Que mais? Eles oferecem lamen lá também. Não é especialidade da casa, mas tem também. E não passam vergonha. Tem também kare, né? Kare, tanto incorporado dentro de teishoku, quanto kare raisu. Esse é um prato típico. Quer conhecer a comida japonesa do dia a dia? Começa por kare raisu. Tá escrito em katakana mesmo, porque vem do inglês. Curry, kare, é como eles falam, curry, tempero indiano. Mas é igual o lamen. Quando tá escrito kare, é japonês, entendeu? Eles pegaram o tempero curry, né, que é a base para um ensopado, a base de curry que existe na Índia, e transformaram numa versão japonesa, que é um creme, é como se fosse um molho, uma coisa cremosa, temperada com curry e muitas outras coisas que você come junto com arroz. É como se fosse o arroz feijão do Japão, né? Tem o arroz e você bota o curry em cima, bem grossão, tem batata, carne, você pode fazer de vários sabores. Isso é um prato bastante típico do dia a dia. Eu aprendi a gostar desse prato quando eu morei no Japão, lá em 1999. Eu fui pro Japão e morei em casa de família, então as famílias cozinhavam as coisas do dia a dia, e no começo eu achei estranho aquele cheiro forte, porque é um cheiro muito marcante, forte, e com o tempo eu fui amando tanto que quando vinha o cheirinho de kare, meu apetite já se abria. Até hoje é assim. O Porque Sim faz um kare raisu muito gostoso, que também eu sugiro muito, recomendo aqui, estou com água na boca e recomendo que vocês experimentem também. Então, Porque Sim, ele fica na rua Tomás Gonzaga, lá na Liberdade, que é uma rua incrível para você explorar de culinária japonesa, uma rua tradicional, pequenininha, uma rua bem pequena, e tem muita coisa legal de comida japonesa, assim, fica lotadaça no final de semana. O Porque Sim fica lá, essa minha segunda recomendação. Terceiro lugar é o Izakaya Kokoro, aqui em São Paulo, que traz um formato de estabelecimento que é o do izakaya. O Kokoro eu acho que não é nem tanto um izakaya raiz em termos de ambiente, em termos de formato no geral, mas a comida é muito boa e tem esse espírito, né? Izakaya, pra quem não sabe, é o boteco japonês. É algo que anda na moda aqui em São Paulo, né? Izakaya eu adoro lá no Japão, um dos lugares onde eu mais me sinto bem. É um lugar pra você beber,
né? Um lugar onde enche-se a cara e come comidinhas típicas desses estabelecimentos, comida de boteco japonesa, né? Então tem muito de otsumami, que eles chamam, né? Que são porçõezinhas de comidas, né? É muito comum a berinjela no miso, é muito comum edamame, né? Edamame, que é uma soja com sal cozida, muito gostoso, entre outras coisas. Eu acho que esse tópico, izakaya, rende um vídeo aqui pro canal só dele, porque a gente tem muitos lugares e é um conceito. Eu tenho a impressão que eu já falei sobre isso aqui no canal, aqui e ali, eu tô sempre comentando sobre izakaya, mas fazer um vídeo indo nos lugares, para vocês verem na prática como é que é um boteco japonês e como é legal. O Kokoro, como eu disse, ele é um híbrido, apesar de ter o nome izakaya, né, a palavra izakaya no nome, ele é uma coisa híbrida, ele tem também cara de restaurante, e ele tem muitas porçõezinhas que são típicas do boteco japonês, feitas com todo o esmero. É um restaurante tocado pelo Fujiwara-san, que eu tive o prazer de encontrar várias vezes lá, pretendo fazer conteúdo com você, Fujiwara-san, yoroshiku onegai shimasu, né, para trazer aqui pro nosso público, de repente alguma receita típica de um boteco japonês, seria muito, muito legal. É um restaurante que ele é super acessível em termos de localização, porque ele fica muito perto da Paulista, da Avenida Paulista, ele fica ali na região do Paraíso, e eu tava entrando no site aqui oficial do Kokoro, e por uma decisão do Fujiwara-san, a palavra Kokoro, né, que pode se escrever com este kanji maravilhoso, que a gente, né, muitos tatuam, né, que significa coração, pode trazer a ideia de sentimento também, né, é um kanji bem conhecido. Ele resolveu escrever com C, Kokoro com C, tá? Ele nasceu em março de 2019, eu tô lendo aqui do site do Kokoro Oficial, para difundir o bar típico do Japão no Brasil. O nome Kokoro foi herdado de um izakaya em Matsuyama, né, na província de Ehime, onde o dono estudou e trabalhou com verdadeira arte da culinária japonesa. Então tem muitas, do cardápio que eu me lembro agora, o korokke deles é muito gostoso, que é tipo um croquete com massa de batata e carne, tem recheado com carne, é uma delícia a porção deles disso. Tem teishoku, também eles servem porções assim, e servem uma porção de tebasaki, eles servem tebasaki, que é tipo asinha de frango com um molhinho, besuntada num molhinho tradicional japonês, que é delicioso, é o gosto do Japão mesmo. Então assim, lá você pode ir almoçar, fazer uma refeição normal, comer um teishoku, comer coisas assim, né, que tem em outros restaurantes, mas se você quiser encher a cara, quiser beber, tomar uma cervejinha, ou tomar um sake, tomar um shochu, tomar um drink japonês, você vai ter opções de porções mesmo, típicas de um izakaya japonês. Então recomendo, vão conhecer o Kokoro. Indo na onda dos izakaya, tem outro que eu gosto bastante, que também fica ali na região do Paraíso, que é o Kimboshi. Esse izakaya, ele, diferente do Kokoro, que é um lugar ali bem vistoso, né, num lugar movimentado, Kimboshi não, ele é numa ladeira, numa rua pouco movimentada, a fachada extremamente discreta, às vezes tem que tocar a campainha para entrar lá dentro, e é um sobradinho, né, entre casas assim, residenciais mesmo. Então é um lugar que tem essa qualidade do izakaya de ser meio que um refúgio de alguns, né, porque izakaya no Japão hoje existem grandes redes de izakaya, não tem, né, não é uma coisa muito discreta no Japão, mas ele tem essa coisa intimista, evoca essa atmosfera intimista, e o Kimboshi, ele mantém isso. O Kimboshi é um izakaya karaokê. Então tem esses dois prazeres maravilhosos de todos nós, né? Tem salinhas individuais, né? O karaokê, naturalmente, ele é no formato japonês, então são karaokê boxes, salinhas individuais, e tem um espaço pequeno, não é um restaurante grande, para você comer lá as iguarias preparadas pela equipe ele não gosta de ser chamado de chefe, mas é tão boa a comida do Kimboshi que é um chefe de cozinha, que é o Kuroda-san, Fernando Kuroda, que tem uma longa história com a gastronomia japonesa aqui em São Paulo. Ele começou com outro izakaya que eu sempre gostei muito, não existe mais, que é o Bueno. É um izakaya que começou na Liberdade, depois ele foi para Alameda Santos, ele separou a sociedade, aí ele fundou o Kimboshi. E agora eu vi aqui, pesquisando a pauta, que há pouco tempo ele abriu um outro izakaya, mais chiquetoso, lá no Itaim Bibi, que é um bairro chique aqui, chamado Kuroda Izakaya. Pegou o sobrenome dele e batizou. Então tem esse outro que eu ainda não fui, quero ir, mas esse é mais chiquetoso. O Kimboshi, ele é mais raiz, né? É um lugar pequeno, não tem nenhum frufru, você entra, e é um lugar muito legal, intimista, que eu adoro. Aliás, o Kuroda-san, ele morou muito tempo no Japão e foi lutador de sumô no Japão. Ele foi campeão
de sumo no Japão. Então ele tem toda essa história que é super conhecida entre o pessoal da gastronomia da colônia japonesa, é uma história bastante conhecida. Dentro do kimboshi, o destaque gastronômico, sem dúvida, é o buta no kakuni. Buta no kakuni é barriga de porco, cortada em uns cubos, uns pedaços, e muito bem temperada. Quando você coloca na boca, aquilo quase derrete na sua boca. Então, quando for ao kimboshi, peça o buta no kakuni. Tem muitas outras coisas, tem drinks muito legais lá. Lembrando, né, izakaya é igual a boteco japonês. Então, os drinks têm uma participação bem importante dentro do funcionamento de um izakaya. De novo, aqui eu tô destacando mais as comidas, porque eu ainda não sou tão íntimo dessa parte de drinks. Eu geralmente vou nos izakaya para comer, mais do que para beber. Eu quero fazer um vídeo sobre izakaya, que eu acho que podem ser 2 vídeos. Um sobre comida, indo lá mostrando as comidas, e outro enchendo a cara. O que vocês acham? Experimentando drinks e pegando sugestões, sakês, tem sakês de vários tipos, e tem muitos izakaya em São Paulo, e tá rolando aí uma febre, talvez depois do ramen boom, que eu falei, né, o boom, né, a febre de lamens que a gente tá vivendo hoje aqui em São Paulo, talvez seja a próxima febre da gastronomia japonesa, né, izakaya. Já tá rolando, mas acho que vai se intensificar. E fechando a lista, em grandíssimo estilo, tem o Café Sabor Mirai, da minha querida amiga, sou fã dela, a Kyoko-san. Né, a Kyoko-san, ela tem uma trajetória interessantíssima. Ela é atriz, ela participou do filme Gaijin, que é um filme muito conhecido da cineasta Tezuka Yamazaki, uma cineasta brasileira, né, com ascendência japonesa. É um filme dos anos 80, que é muito conhecido, é um filme muito marcante, muito importante para a colônia japonesa, e a Kyoko-san estava lá, participou como atriz. Depois ela continuou no Brasil, hoje ela tem uma rede de escolas, ela trabalha com educação para expatriados, para japoneses que moram aqui no Brasil, né, educação para os filhos desses japoneses e tal. Ela tem várias iniciativas culturais, a gente já conversou bastante, já fez bastante coisa junto. Quero muito fazer mais coisas com a Kyoko-san. Infelizmente a pandemia nos atingiu em cheio, porque a gente tinha projetos muito legais com a Kyoko-san, e ela abriu esse café estilo japonês chamado Café Sabor Mirai. Tá? Mirai em japonês significa futuro, então sabor do futuro. O que falar do cardápio da Kyoko-san? Eu gosto muito do Tamago Sando. Inclusive, a nossa receita, eu acho que foi a dela que a gente deu. A gente falou com ela e ela explicou em detalhes várias características e detalhezinhos da receita de um bom tamago sando, que é sanduíche de ovo, né? Tamago sando, tamago, ovo em japonês, sando vem de sanduíche, que é sanduíche. Né? Então, tamago sando da Kyoko-san é maravilhoso, é delicioso, é muito bom, refrescante. Essa é outra iguaria que ela prepara. Um outro destaque são, todos a parte de cafés, né? Afinal de contas é um lugar de café. É da maior qualidade, tem vários drinks com cafés que você pode ficar tranquilo, que é muito, muito bom, pode ir de olho fechado. E de vez em quando, eu não sei como anda hoje em dia, mas alguns dias ela abre pro almoço também. E ela oferece carê, né? O que eu já falei aqui, o carê que é típico e tal. E o da Kyoko-san é maravilhoso porque ela faz o carê do zero, né? Normalmente, quando você faz um carê, aqui em casa eu tenho, já mostrei nos nossos stories lá no Instagram também, você pega uma barra pronta, né? Quem é da colônia japonesa conhece bem, que é o uru, que eles chamam, que é um concentrado, como se fosse um caldo quinoa, uma coisa concentrada que vai se dissolver no caldo que você vai preparar e vai engrossar aquilo e já dá o sabor. É muito prático e vira o carê. Ela não, ela pega pó, curry em pó, e vai puxando o carê e o tempero dela do zero. Então é outra coisa, né? É bem artesanal, bem caseirão. E é maravilhoso o carê da Kyoko-san. Tô com saudades bastante. Pretendo ir em breve, agora que falei do café dela. Fiquei com muita saudade e sugiro para que todo mundo vá lá conhecer. Que é um estilo de café tipicamente japonês que ela oferece, então é outra, né, uma outra característica até cultural do Japão. É isso, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, e se você quer ver mais conteúdo como esse, a gente tem cards aqui, ó, que o YouTube sugere pra vocês, clica porque a gente tem um monte de conteúdo aqui dentro do nosso canal. Vejo você no próximo vídeo, Jané.